Como ter mais e muito mais clientes? Meu nome é André Novaes, esse é mais um vídeo que acompanha o texto que está aqui embaixo da Academia de Planejadores. O assunto de hoje é como ter mais e muito mais clientes como um planejador financeiro. E antes da gente começar, eu não sei quais são os sentimentos que você tem acerca de vendas, ainda mais vendas no contexto de você como um planejador, como uma planejadora financeira pessoal. O que eu sei da minha caminhada com colegas e também com outras pessoas do mercado é que esse é um assunto que causa alguma estranheza para a gente. A gente gosta muito do resultado que emerge de um bom processo de vendas, mas a gente não se sente muitas vezes confortável para conversar abertamente acerca de vendas. E o objetivo desse texto é encontrar em você a maturidade para que a gente possa ter um diálogo franco, objetivo, bem estruturado acerca do que é vender. E tudo isso emerge se você encarar de frente a primeira constatação do conceito de vendas e que eu apresento nesse texto. E essa primeira constatação é a seguinte: goste você ou não, vendas, fazer alguém assinar, topar, trabalhar com você como um planejador financeiro é sobre você, ok? Vendas é sobre você. Eu sei que a gente vive numa cultura, como eu rapidamente coloquei na introdução, que não gosta muito desse assunto, gosta bastante do resultado, quando positivo desse tema, mas não necessariamente mergulha nisso. Poucos são os cursos acerca disso, poucos são os textos abertos acerca disso, e muitas vezes isso existe porque aquele que se lança a conversar sobre isso corre o risco de muitas vezes ser mal interpretado. Quando eu falo sobre vendas aqui, eu em hipótese alguma me refiro a você como planejador vendendo produtos financeiros para os clientes. Se você faz isso de maneira direta ou indireta, sendo bem claro e não só transparente, eu nem acredito que você deveria ser percebido como um verdadeiro planejador financeiro. Mas esse é tema para outros textos já escritos e alguns que ainda serão. O que eu estou dizendo aqui é sobre você ser percebido como alguém pelas pessoas com quem você conversa, como alguém que demanda e que merece respeito, confiança e alguém que pode guiar um cliente para a melhor versão do que ele pode ser, alguém que possa guiar o cliente numa boa gestão, num bom cuidado das finanças pessoais. Eu realmente acredito que você possa se desenvolver comercialmente. E aqui, esse texto eu organizei ele num conceito principal e em 4 elementos práticos para você poder vender mais, melhor, ter muitos mais clientes. O conceito principal é esse daqui. Planejadores tendem a vender soluções para os problemas externos das pessoas, enquanto que elas compram soluções para os problemas internos. Okay? O que eu quero dizer é o seguinte: para vender, você precisa conversar, você precisa entrar num assunto que muitas vezes é delicado porque ele é amplamente imprevisível, mas num assunto acerca de, hey, querido potencial cliente, casal com quem eu converso, pessoa com quem eu interajo, qual é o grande problema que você enfrenta? Qual é o grande desafio que você enfrenta? Tá? E para você ter uma ideia, se você realmente se sente à vontade nessa agenda, um convite que eu te faço é: olhe para a sua carteira atual de clientes, independentemente de quanto seja. Olhe para a carteira atual. Nessa carteira atual, você sabe dizer qual é o problema, qual é o desafio que o teu cliente enfrenta? Dizer isso de maneira tranquila, de maneira madura, sem clichês, mas de fato ter know-how, ter conhecimento acerca dos desafios e problemas que eles enfrentam. Te recomendo fortemente saber disso. E o elemento principal para você vender mais é você saber com aquela pessoa que eu estou interagindo qual é o problema que ela enfrenta. As pessoas compram soluções para problemas. Alguns elas não conhecem, outros elas rapidamente articulam, mas todos compram soluções para problemas. E a questão aqui é: como conversar com seus clientes e potenciais clientes sobre os problemas que eles enfrentam? Você pode fazer várias perguntas. Você pode perguntar
Conte-me um pouco sobre o dia a dia financeiro de vocês, o que te causa frustração. Você pode também perguntar como é que é o papo de grana em casa. E daqui a pouco a gente vai ver que geralmente as respostas são o que eu chamo de problema externo. E você tem que saber se aprofundar nisso para manifestação interna do problema externo que as pessoas mais facilmente articulam. Ainda, como você se sentiu da última vez que conversou com um profissional do banco, com um agente autônomo de investimento, com um profissional da corretora? Como é que você se sentiu? Faça a pergunta. Será que você realmente estava seguro de que os interesses seus estavam alinhados com os interesses dele? Ou vice-versa? Como é que você toma decisões? Quem é que te influencia nas boas e relevantes decisões que você toma na sua vida financeira? Agora, eu sei que existem, no texto eu coloco outros exemplos e você tem o seu estilo de pergunta, mas eu gosto muito dessa pergunta aqui, tá? Qual é o seu maior desafio financeiro hoje? Tem horas que a gente precisa simplificar um pouquinho para ganhar clareza. Né? Qual é o maior desafio financeiro que você enfrenta hoje? Eu gosto dessa marcação temporal acerca do dia de hoje, porque eu quero realmente poder extrair os sentimentos que ele traz para mim durante uma apresentação comercial, para que eu possa realmente entrar com os 4 elementos práticos que daqui a pouco eu vou falar. Agora, eu sei, e você já deve ter passado por isso, que muitas vezes quando a gente pergunta qual é o seu maior desafio financeiro hoje, as pessoas não têm muita facilidade em articular isso. Aí é que eu te convido a muitas vezes trazer uma abordagem contextual para isso. Por exemplo, vamos imaginar que hoje você tenha que tomar uma decisão sobre mudar os seus investimentos. Tá? A partir de quais critérios você tomaria essa decisão? Vamos imaginar que hoje você está à frente de um pedido de ajuda financeira de algum amigo ou de algum parente. Como é que você lida com isso? Ou então você recebeu a oportunidade de uma mudança significativa de carreira, mas essa mudança era a carreira dos seus sonhos. Mas ela pode representar uma diminuição na sua renda. Quais os sentimentos que emergem? Então você cria um contexto, você cria uma situação para que as pessoas então consigam mais facilmente articular, manifestar os desafios que enfrentam. Okay? E geralmente, as respostas elas ainda continuam sendo articuladas a partir do que eu chamo de lado externo do problema. Geralmente as respostas são: o maior desafio financeiro que eu enfrento hoje são as minhas dívidas, ou eu não consigo fazer sobrar dinheiro, ainda não sei se meus investimentos estão bem organizados, muito comum, o meu cônjuge, né? Ainda, temo ficar sem dinheiro na aposentadoria, precisar dos outros, quando existe uma intimidade um pouco maior na sala, emergem respostas do tipo, eu não sei quem confiar. Mas todas essas ainda são questões externas. O que a gente precisa agora é buscar qual é a manifestação interna desse problema. E aí é que você começa a dominar a arte do que eu acho que é um bom processo de vendas. É você entender realmente não só, a dívida me causa isso, mas quais são os sentimentos que existem, que emergem por trás daquilo. E os 4 elementos práticos desse texto, para que você consiga, então, chegar nessa manifestação interna do cliente, o primeiro deles, a empatia. Tá? Empatia é uma simpatia com profundidade. Empatia vai além de identificar o que o outro está sentindo no momento. É a compreensão, é a busca, na verdade, por uma compreensão profunda de como é que as pessoas estão em seus sentimentos. É lógico que você pode criar um ambiente empático com palavras-chave, né? Como, poxa, ninguém deveria passar pelo que você está passando, eu sei como você se sente, eu sinto a sua dor, isso também me causa decepção, frustração, preocupação. Mas o que eu te convido aqui é para tentar, de maneira muito tranquila, buscar qual é a história por trás da história. Né? E no texto eu coloco alguns exemplos de possíveis histórias que existem por trás da história. Um deles, por exemplo, estou endividado, né? Que é o nosso exemplo aqui. A dimensão interna pode ser, eu tenho vergonha das decisões que eu tomei e que me trouxeram até aqui.
Talvez eu me sinta impotente com as decisões que eu estou tomando e com aquelas que eu preciso tomar. E talvez esse sentimento de impotência me leva a não ser o marido ou a esposa que eu gostaria de ser, tampouco o pai e mãe que eu gostaria de ser. Então você entendeu a dinâmica? A partir de uma empatia você vai criando um ambiente mais favorável, mais amistoso, para que vocês ganhem mais intimidade. A grande palavra nesse conceito de empatia, são duas na verdade, é o se importe. Importe-se com o seu cliente. Não queira fazer disso um processo rápido, não queira fazer disso um infoclient mecanizado. Queira realmente conhecer a história por trás da história que existe com a pessoa com quem você interage. Agora, além da empatia, você também precisa depois mostrar que você tem autoridade. Tá? Que você tem autoridade que tem a ver com confiança para poder guiar a pessoa, se ela decidir te contratar, para justamente atacar, enfrentar esse problema e principalmente essa manifestação interna do problema que ele colocou. Competência, autoridade é competência anunciada, revelada, com tranquilidade, com segurança, com assertividade. É saber do que você está fazendo, é de alguma forma poder mostrar para quem você interage que você já caminhou o caminho que você vai convidar aquela pessoa a caminhar. Né? A autoridade não é autoritarismo, não é você achar que que eu sou a última bolacha do pacote, mas é você transmitir essa confiança necessária para a pessoa poder derivar um outro sentimento dentro dela, que é, esse cara sabe do que ele está falando. Ele pode me ajudar, eu tenho confiança, e esse elemento do ele sabe o que ele está falando, você sabe disso. É fundamental para quando você estiver dando conselho para essas pessoas, para quando você estiver guiando, orientando elas ao que ela tem que fazer. Se existe essa confiança que emerge de uma positiva autoridade, que por sua vez emerge da empatia, maior a chance das pessoas fazerem o que elas precisam fazer, e o resultado disso, eu sei, você sabe, é positivo. Autoridade é o momento olho no olho. Olho no olho. Ok? O que eu quero dizer é o seguinte, imagina se você está numa conversa um a um com alguém, e você que está me escutando, você que está lendo o texto, sabe que nesse exato momento você enfrenta algum desafio, seja na sua carreira, seja nas suas finanças, no seu casamento, na empresa que você trabalha, relação com seus pais, filhos, um desafio todo mundo tem, né? Mas você encontra alguém que olha no seu olho e diz, hey, eu sei como resolver isso, eu sei como você se sente, eu imagino o quanto isso deva estar sendo difícil para você, e isso é realmente frustrante. Agora, confia em mim. Eu sei como é que a gente pode resolver, eu sei como a gente pode jogar um jogo diferente. E a minha primeira sugestão para isso o primeiro passo para isso imagina que você está interagindo com alguém assim. Qual é a sensação que emerge quando você encontra alguém que tem a confiança de dizer que merece a sua confiança? E pessoal, isso parece simples, isso parece quase que um clichê. Mas eu percebo que existe a ausência da manifestação da confiança num processo comercial que distancia o seu futuro potencial cliente de decidir trabalhar contigo. E é isso que eu quero marcar com essa parte do texto. Agora, eu já escrevi sobre empatia e sobre autoridade em textos anteriores, existe o link aqui no texto embaixo. Eu quero te colocar agora um novo elemento, que é o seguinte, tá? E o que eu acho que é a parte mais relevante desse texto. É você aprender a desescalar o drama que existe a partir do problema revelado. Não significa que o problema será diminuído, tampouco negligenciado. Significa apenas que você vai se apresentar como alguém que vai desescalar o drama. E aí você vai conseguir, como produto disso, um amplo respeito desse seu cliente. Imagina uma situação numa sala, uma reunião familiar, um grupo da empresa, onde as coisas começam a ficar um pouco mais turbulentas, potencialmente mais tensas, discussões acaloradas. E existe alguém nessa sala que está em silêncio, escuta atentamente, se importa com o que está sendo dito, não negligencia o fato de que está sendo discutida uma situação que envolve um problema e talvez até mais profundamente a manifestação interna de um problema,
Mas ele levanta-se ou ele então, em algum momento, se apresenta àquela discussão dizendo, pessoal, que tal a gente buscar se acalmar um pouquinho? Que tal a gente conversar mais acerca disso, mas a gente rapidamente migrar a conversa, não mais para quem está certo, quem está errado, mas tentando resgatar com maturidade o que é certo, o que é errado, e eu não tenho dúvidas de que esse grupo aqui é totalmente capaz de encontrar uma solução para isso. Que tal a gente se concentrar mais no que a gente pode fazer e não apenas no que aconteceu para o problema existir? Eu tenho como sugestão, de novo, imagine o tipo de respeito que essa pessoa extrai. Tenho certeza que você já teve numa reunião profissional ou pessoal onde algo parecido aconteceu. E aquelas pessoas que são capazes de, hey, será que o problema é tão grande assim? Desescalar o drama, acabam por consequência arquitetando melhor, organizando melhor o problema, e é fato que ele, inclusive, começa a parecer menor do que é. Então, ao desescalar o drama de alguma forma, você entrega uma degustação do que significa ter alguém como você na vida daquele cliente, na vida daquele casal com quem você interage, para que eles decidam te contratar. E essa degustação é importante. Lembrando que existe uma fórmula, por assim dizer, para esse processo de desescalar. Primeiro ponto, você tem que ter clareza no problema que existe para ser enfrentado. A gente conversou sobre isso no começo do vídeo. Segundo, você tem que ter ainda maior clareza na manifestação interna do problema que foi declarado. Use palavras de empatia, mas principalmente tenha a manifestação genuína do eu me importo quando você estiver fazendo uso positivo das frases-chave de empatia. Ainda, não deixe de demonstrar, não deixe de ter a segurança para demonstrar autoridade. Você vai mostrar autoridade entregando para o seu potencial novo cliente a autoridade que nele reside para que junto com você o problema seja resolvido. Pessoas querem caminhar com pessoas de autoridade junto com elas. Isso não significa autoritarismo. Eu sei que você deve estar pensando acerca disso, mas reflita acerca do convite que eu estou te fazendo e dessa potencial nova interpretação sobre a autoridade. Ainda, acalme o coração e mente do seu cliente acerca do que vocês estão conversando. Mostre que você é alguém capaz de desescalar o drama, aumente o respeito que ele sente por você, e esse é o caminho mais curto para ele decidir te contratar. O potencial script para desescalar o drama é o seguinte, eu vou ler uma parte do texto. Hey, agora que conhecemos o problema e temos clareza do que ele causa em você, em seus queridos e no que realmente importa para você, quero que saiba que já demos um passo importante para resolvê-lo. E eu te parabenizo por isso. Ao conversarmos sobre o problema, ele imediatamente ficou menor. Ele ainda existe, a gente vai enfrentar, mas agora temos clareza do que é, do que causa, e eu sei como lhe ajudar. A minha proposta é a seguinte, e aqui entra na quarta parte, ou no quarto elemento prático disso. Você tem que chamar o seu cliente para ação, você tem que ter clareza de qual é a sua proposta para um potencial novo cliente. E, de novo, eu sei, converso com gente, de que muitas vezes essa é a hora que a gente dá uma titubeada. Qual é a proposta que você vai fazer para alguém te contratar? Por que ele está te contratando? Eu não estou entrando aqui só no clichê da proposta de valor. Eu estou falando de uma coisa mais prática, ok? Qual é a proposta que você está fazendo para o seu cliente? Aonde você vai levá-lo? O que tem ao longo do projeto com você, ao longo do processo de caminhada contigo, e qual é o destino que ele vai chegar? Como é que você pode pintar essa imagem junto com ele e convidá-lo a escrever isso junto com ele? Eu tenho uma proposta que funciona mais ou menos assim, eu tenho usado ela há cerca de 12, 15 anos e refletindo acerca das minhas apresentações comerciais, eu te afirmo com muita tranquilidade, eu realmente sigo um script. Tá? Por isso, até aqui no texto, eu te proponho, se for necessário, ensaie isso, ensaie essa parte da sua apresentação comercial. Quanto mais ensaiar, mais natural vai ficar essa parte, ok? Eu sei que pode parecer
estranho, né, dizer que ensaiar para parecer natural, mas é isso mesmo que eu estou te dizendo. Né? Ensaie e quanto mais ensaiar, mais natural vai ficar. O meu script é mais ou menos essa. Hey, cliente, embarca nessa série de conversas comigo. O meu convite é para que a gente embarque numa série de conversas. E essa conversa, ela existe a partir de uma metodologia, a metodologia etapas, eu explico para ele como funciona, que por sua vez tem a companhia do software, da nossa plataforma tecnológica, que é o Cache. Tá? Para que juntos a gente possa, você como protagonista e eu como guia, escrever esse teu projeto de vida, enxergar o papel do dinheiro no contexto desse teu projeto de vida e que então você consiga se tornar co-criador da melhor versão do que você pode ser. Nos primeiros 6 meses, iremos, e aí eu de novo volto a mais detalhadamente explicar o etapas para ele. No texto eu coloco um link ali que vai onde a gente explica o que é o método etapas, um link onde a gente também mostra um pouco melhor o Cache. Agora, esse é o meu jeito. A pergunta principal aqui é, qual é a sua proposta para um potencial cliente novo? Qual é aquela proposta que vai fazer ele realmente depois pegar uma caneta e dizer, hey, André, eu topo, eu quero começar um trabalho contigo. Lembrando que isso tudo emerge do entendimento de que você está tentando vender você está tentando vender para problemas externos do seu cliente, enquanto que ele compra para a manifestação interna do problema externo dele. Isso é uma estratégia de diferenciação. Todo mundo rapidamente vai começar a resolver dívidas, ou melhorar investimentos, ou organizar orçamentos, ou estruturar melhor papo de grana em casa. Agora, a manifestação interna do cliente não é do mercado, é dele, e por isso que você tem que saber explorar. Isso customiza melhor, isso direciona melhor a conversa e abre um ambiente para que você mostre a sua empatia, a sua autoridade, a sua capacidade de desescalar o drama e o permita uma chamada para ação melhor estruturada. Ok? Então, para refletir e praticar, chegando ao final do vídeo, a primeira pergunta que eu te faço é: qual é o problema que os seus clientes atuais enfrentam? Você deve começar por aqui. Olha para a tua base de clientes, grande, não tão grande. Qual é o problema que os seus clientes atuais enfrentam? Eles também precisam que você conheça isso no íntimo, porque cedo ou tarde, todo e qualquer cliente, isso acontece com os meus, eles passam por um processo de recompra com você. E se você tiver maturidade, clareza acerca dos desafios que o seu cliente enfrenta, atua empaticamente, mostra autoridade, consegue desescalar o drama e o chama constantemente para ação, eu enxergo uma relação de décadas com esses clientes. Reflexão 2. Como desescalar o drama em uma próxima apresentação comercial que você fizer? Lembre-se que esse é o melhor caminho e o caminho mais curto para você ganhar o respeito do seu futuro cliente. E respeito é uma moeda que você quer ver transacionando na relação de vocês. E por fim, qual é a sua proposta para um potencial cliente novo? O meu convite aqui é, que tal escrever isso? Gravar no seu celular mesmo 5, 6, 10 vezes, pelo menos 5 aqui é o meu convite. Edita, volta, escreve de novo, grava e busque ganhar naturalidade com isso. Qual é o problema? Como desescalar o drama e qual é a sua proposta de valor? Okay? Eu acho que se você compreender isso e principalmente praticar isso, você vai ter mais e muitos mais clientes como um planejador financeiro pessoal. Ok? Obrigado pela sua atenção. A gente se vê daqui a algumas semanas.